Olá! Eu me chamo Helena Pérez de Saboia, sou idealizadora do Pensando Brasília. E hoje a gente vai ter uma live com o Leonardo Guerra. Deixa eu ver se eu acho o Léo aqui. Aqui, o Léo entrou. E hoje a gente vai falar sobre o corretor de imóveis no DF. Vai ser uma live super bacana. Olá, tudo bom, Leonardo? Como é que você Tudo tá? ótimo, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Poxa, que bacana. Iniciando aí nossa primeira live juntas, de muitas, se Deus quiser. Com certeza. Então, estaremos sempre às ordens. Tá, Bacana. Bom, tá hoje ouvindo nossa. bem? Oi, então, eu sou de ouvir. Vamos ver, pessoal, vocês nos escutam bem? Tem 3 pessoas aí. Ó, para quem já entrou, vou dar uma sugestão aqui, Helena, que todo mundo mande esse aviãozinho, compartilha aí, vai lá e curte a nossa live para que a gente tenha um bate-papo cheio de pessoas assistindo a gente aqui. E eu tenho certeza que vai ser fantástico. Bacana, com certeza, gente. Participem. Mandem perguntas, estamos à disposição de vocês. Bom, hoje eu estou aqui com o Leonardo Guerra, da Remax. Bom, primeiro eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre como você foi parar no mercado imobiliário e um Aham. pouco da sua experiência profissional. Show. Vamos lá, eu sou engenheiro civil de formação, sabe, Helena? A minha área sempre foi uma área muito técnica, mas eu digo que eu tenho uma família, os meus pais são médicos, então tem um quê de cuidar de pessoas, tem sempre um quê de estar atento às pessoas. E na engenharia a gente acaba sendo muito técnico demais até, né? Então, depois de alguns anos atuando no mercado como engenheiro, como diretor de uma incorporadora, a gente decidiu num determinado momento montar uma imobiliária, uma house, para poder participar lá das vendas do produto que tinha na incorporadora. E aí foi quando eu migrei um pouco para a área comercial. Achava até que eu não era bom vendedor, não. Mas a gente vai se descobrindo e a gente vai se desenvolvendo também. E aí foi aí que eu entrei para o mercado imobiliário na parte da intermediação, da corretagem. Isso foi em 2006 para 2007. E de lá para cá, contato direto com corretores, com os players, né, do mercado, com imobiliárias, com players do mercado imobiliário. Na parte da intermediação, que é o foco nosso, é dos corretores de imóveis, né? Então, a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Em 2015, assumi um projeto da Remax de buscar uma profissionalização ainda maior do mercado, né, de ajudar na transformação do mercado. E a gente assumiu a Remax aqui em Brasília em 2015 com 2 franquias que tinham em operação e hoje são 22 franquias em operação aqui. Então, um belo de um trabalho que a gente vem fazendo com o apoio dos franqueados, de todos os corretores que entendem que a marca é uma marca deles, né? Para poder entregar um serviço focado na entrega de serviço de excelência. Então, assim, antes você fazia o produto, né, que você hoje vende. E eu escuto esse relato de algumas pessoas, né? Às vezes as pessoas começaram a entrar na área comercial e falavam, nossa, eu nunca me imaginei vendendo, eu não sabia que eu era um bom vendedor. Você escuta esses relatos da gestão que você faz, dos seus liderados? O que acontece? A atividade da venda, ser um vendedor ainda não é visto como uma atividade que enche os olhos das pessoas, né? Eu acho que ninguém quer ser visto como um vendedor. E aí o que acontece? A gente. Desculpa, Olha gente. aí, ó. Fazer live, pode dar atenção aí, que isso é importante.
Só um minuto. Fala oi, filha. O papai aqui já vai. Vai lá no papai, filha. Ó, o papai tá te chamando. Momento de casa. Já, meu amor. Olha ali, ó. Pronto. Mãe é mãe. Faz parte. Faz parte. E foi bom ela ter entrado, porque assim, Foi. o que eu ia, né, perguntar para você? Ela tá com, como é que é o nome dela, Helena? Maria Verônica. A Maria. Foi, Maria Verônica. Eu imagino que o seu sonho para ela é que ela não vire um corretor de uma corretora de imóveis quando ela crescer. Eu imagino, não sei assim o que passa na sua cabeça, mas a maioria das pessoas não deseja isso para os filhos, entendeu? Mas é porque eu cresci nesse mercado, né? Sim. Então eu convivi com muito corretor de imóveis. Eu tenho uma grande amiga que é corretora de imóveis, a Carla Vidala, e a gente, né, que trabalha nesse mercado, a gente sabe que o corretor de imóveis ele pode construir, elaborar, né, pode operar uma venda de 200 mil e pode operar uma venda de... Desculpa, mercado construção, tá? Intermediar uma venda de 1 bi, né? Então é uma área bem vasta, né? Mas efetivamente você tem toda a razão na sua colocação. Não é uma profissão que é desejada, assim, que as pessoas queiram. Eu vou colocar assim para o meu caso. A minha filha, Ana Luísa, ela se formou no ensino médio. E aí o que acontece? Na formatura, o pessoal da escola falava tudo, todo mundo estava indo para a universidade. É claro que a gente sabe que a capacitação continuada, a formação, uma profissão mais tradicional, ela é algo que é mais almejado por todos, né? E a corretagem, ela não se enquadra, o corretor de imóveis não se enquadra muito nessa categoria assim, de profissões almejadas. Mas a gente sabe que existem bons profissionais, a gente sabe que ainda também é um campo que pode evoluir muito do ponto de vista de profissionalismo, entendeu? Para que as pessoas na sociedade enxerguem o corretor como um profissional importante que precisa ser contratado na hora de que ele decide comprar ou vender um imóvel. Então, assim, há uma necessidade de profissionalização, sem dúvida alguma. Já tem alguns bons profissionais no mercado, mas o cliente final ele quer algo a mais, né? Ele quer de fato a atividade, a profissão, ela é transformadora. Você consegue conquistar muita coisa através dela. Sim, e eu conheço algumas pessoas que se orgulham e falam, eu sou corretor de imóveis com muito orgulho. Sim. E até a Natália colocou aqui, quando a gente é criança, os pais falam, se nada der certo, você vira vendedor, né? Então a gente tem uma ideia. Engraçado que o corretor de imóveis é uma das profissões mais antigas do Brasil, né? Então, às vezes é um grande desconhecimento, né? Sim, com certeza. Então, assim, mas por outro lado, também, para que você se torne corretor, muita gente questiona assim, era bom que fosse um nível superior. Porque para você para você se tornar um corretor, você precisa fazer um curso técnico, e é um curso que vai aí de 4 a 6 meses. Então, é uma profissão que rapidamente você consegue se inserir na profissão, a entrada na profissão, a barreira de entrada é muito pequena, mas para você permanecer nessa profissão, como qualquer outra, você precisa estar constantemente se atualizando, evoluindo, buscando conhecimento de forma contínua, entendeu? E até lembrar um pouco da nossa história, né, Léo? A gente teve um período aí, Brasília teve um boom no mercado imobiliário, onde todo mundo almejava ser corretor de imóveis. Acho que foi todo mundo tirar crédito, correndo. A gente, né, no caso, na época, a IP Omni, chegou a vender um prédio em 3 dias. Então, imagina, realmente a velocidade de venda estava muito rápido. Então, a gente tinha o tirador de pedido, que a gente chama, né? Aquela pessoa que foi, fez o curso técnico e está ali, né, realmente operacionalizando a venda. Mas a arte da venda, que eu acho que hoje, né, teve a crise, boom, ninguém mais sabia o que fazia, pessoal, vamos mudar de profissão, mas os bons permaneceram, né? Com certeza. Bom profissional vai ter em todas as áreas, sempre, né? Então,
O cliente cada vez está mais exigente e para que o profissional permaneça, ele precisa estar constantemente se atualizando, buscando conhecimento, fazendo cursos, fazendo treinamentos contínuos para poder entregar um serviço melhor, né? Entregar um serviço de excelência. Então, Desculpa, não. não. Então, o que eu digo é assim, como qualquer área, o médico mesmo, não adianta o médico se formar, mesmo que ele leve 6 anos para se formar, e aí ele tem toda uma carga de estudo muito grande ao longo da formação dele, mas aí se ele não estiver indo a congressos, se ele não estiver participando, se atualizando, ele rapidamente vai estar fora do mercado, né? Sim, exato. E, Léo, hoje, quais que são os principais riscos, no seu ponto de vista, de não contratar um corretor de imóveis? Né? A pessoa decidiu adquirir um apartamento, a gente, né, no geral, né, a população como toda, dificilmente eu vou adquirir 3, né? Então, é uma tomada de decisão extremamente importante, né, para a vida de qualquer pessoa. Quais são os riscos dela não entrar lá no OLX e falar, vou comprar um imóvel, vou aqui. Quais são os riscos hoje de não contratar? Vamos lá. Para quem quer comprar um imóvel, se você é um comprador, você tem o risco de você, de repente, não conseguir analisar a documentação do imóvel e você acabar comprando alguma coisa que possa trazer da história daquele imóvel um problema, uma pendência, alguma coisa nesse aspecto. E que pode mais à frente prejudicar e reverter contra você. Porque já que era uma dívida do proprietário, por exemplo, anterior à venda, ela carrega isso aí. E isso pode prejudicar. Isso seria, vamos dizer assim, mais facilmente contornado se, por exemplo, você já faz isso e passa a escritura num cartório num cartório de notas. Porque aí o próprio tabelião, o escrevente, ele vai cuidar para que você não compre uma coisa que seja que tenha problemas, vamos dizer assim, tá? Mas de qualquer forma, a importância do profissional, e eu defendo isso, é que a gente está cada vez mais com menos tempo para a gente fazer essas análises mais minuciosas. Então, quando você contrata um profissional, ele vai ter o cuidado de analisar toda essa parte documental jurídica para dar segurança na transação. Outro aspecto que é muito importante, a gente também vê muito proprietário querendo vender diretamente, porque ele entende que ele pode economizar os honorários do corretor se ele não utilizar o serviço de um corretor. E aonde é que ele incorre em riscos? O proprietário incorre em riscos se ele não... Ele vai ter que qualificar quem entra na casa dele. Ele vai ter que analisar, né, estratégias de divulgação que não é simplesmente colocar num portal, né, colocar o imóvel num site, num portal imobiliário. Ele pode, eventualmente, com algumas estratégias mais inteligentes, ele conseguir resultados melhores. Tá? E isso, quem conhece, quem tem domínio, é um profissional do ramo. Né? Então, assim, o profissional, o corretor, não é para ser simplesmente aquela pessoa que pega a mão de um, a mão do outro e aperta a mão. Esse profissional que está simplesmente na intermediação, ele está com os dias contados. As pessoas precisam de alguém que entregue serviço, que gere valor naquele processo todo que você está precisando realizar, seja de comprar ou seja de vender um imóvel. Então, essa é a importância de você contratar. E especialmente, contrate alguém que você tenha confiança. Você não deve pagar comissão. Assim, por que você vai pagar comissão para alguém porque simplesmente ele apresentou um comprador? Você precisa de contratar um profissional que vai te assessorar durante todo o processo. E ao final do processo ele vai ser remunerado, mas não é simplesmente pela intermediação, é por todo o processo, por todo o serviço que foi prestado ali ao longo, né, da sua necessidade. Nesse processo de intermediação não é só, como você falou, né? Não é só apresentar, tem que pedir documentação, e outra coisa, o processo de venda não é uma coisa assim,
2 dias, né? Ainda mais uma venda de um ativo. No Sim, mínimo, aí, às vezes, 6, né? Um ano. Eu brinco que corretor de imóveis é igual psicólogo. Se não tiver o approach, já era. Porque, assim, se você tem que ter uma relação de confiança. Ele que vai te dar uma noção de mercado. Coloca por esse valor, ele vai fazer a avaliação do seu imóvel, né? Então, sim, se você não confiar naquele profissional, como é que você vai ter essa relação com ele, né? sim. Você sabe que eu digo o seguinte: todo cliente que quer vender um imóvel deveria exigir do corretor um contrato de representação ou um contrato de prestação de serviço, não só uma autorização de venda. Porque nesse contrato de prestação de serviço, o proprietário ele tem que exigir do profissional quais são as entregas que o profissional tem que fazer ao longo desse processo. A entrega é a divulgação, a entrega é a análise documental. Essas entregas precisam estar muito bem descritas, porque aí você consegue, inclusive, exigir da pessoa. E se ela não entregar isso, você pode rescindir o contrato. Porque a gente observa ainda, lamentavelmente, no mercado, algumas pessoas que pedem autorização de venda, simplesmente, alguns corretores, né? Simplesmente para garantir a comissão dele, simplesmente para poder deixar amarrado que ele vai receber a comissão no... Mas qual é a entrega que ele se obriga a fazer? Qual é a responsabilidade que ele tem num contrato como esse? Então, quando eu digo para o proprietário escolha qualquer corretor, daquele da sua confiança, mas exija dele um contrato onde estabelece os compromissos dele perante você, não só o seu compromisso de pagar a comissão. O que ele tem que entregar para fazer jus a essa comissão? Não é só trazer o comprador. E sem contar, às vezes, o que a gente sabe que ocorre no mercado, né? A pulverização de pessoas vendendo o mesmo imóvel. E quando você vai ver, né? No caso, sei lá, eu estou procurando. Entrei no site de 2 valores iguais, óbvio que eu vou pegar o mais barato e ainda vou tentar negociar. Então a pessoa está, né, queimando o próprio imóvel, né? Nessa Exatamente. tomada de decisão. Exatamente. E quando ele vê que tem mais de um anúncio, naturalmente ele vai jogar, o comprador vai jogar. O comprador tem um objetivo, comprar o imóvel no menor preço possível. O vendedor tem um objetivo, vender o imóvel no mais alto possível. O profissional do mercado tem que fazer esse ajuste aqui assim para que isso dê o match, como diria a história, né? Então, assim, e o compromisso com ele, com o vendedor, não é vender simplesmente pelo menor preço. É vender pelo menor preço que o mercado paga. Pelo melhor preço que o mercado paga. Uhum. Esse E aqui é o... com certeza. Assim, e aí o que você daria de dica, às vezes, no corretor que está nos assistindo agora? Essa questão, tem muita gente que fica inseguro em pedir exclusividade, né? E eu sei que o Sim. padrão, né, de você da Remax é um padrão realmente de alto padrão, né? Em termos da Uhum. prestação de serviço, etc. E aí, às vezes, a pessoa fica tímida, né? Não vou pedir exclusividade, eu posso errar. Mas, assim, o tempo que a pessoa também vai gastar trabalhando naquele imóvel e aí depois aquela pessoa distribuir aquele imóvel, né? A pessoa tem que fazer essa medida. Qual dica você daria para esse corretor de imóveis? A primeira dica que eu dou para o corretor é para ele se valorizar. No momento em que ele se valoriza, ele entende que é o seguinte, que ele vai dedicar o tempo dele para aqueles clientes que reconhecem ele como profissional. Isso é em qualquer área. Você imagina o seguinte: qualquer advogado ou médico, como eu falei, ele primeiro ele valoriza o tempo que ele tem de estudo, ele valoriza o conhecimento dele. Ele até pode fazer uma atividade sem ser remunerado, por opção, ou porque ele quer dar um presente, alguma coisa. Mas a premissa tem que ser do profissional. Então, o corretor de imóveis precisa primeiro se valorizar. E para isso ele precisa entender o seguinte: eu só vou dedicar tempo para quem quer e reconhece que eu sou um bom profissional. Entendeu? Então, essa é a primeira coisa. Para ele fazer isso, é claro que ele vai precisar estudar, é claro que ele vai precisar utilizar técnicas para que ele consiga mostrar o valor que ele tem
para o cliente. E não simplesmente ter um contrato de que ele que vai ali para vender o imóvel, entendeu? É criar... quando a gente pensa na mentalidade de negócio, é uma coisa de longo prazo, entendeu? É uma coisa de longo prazo. É você investir num negócio onde você possa gerar repetição, onde você possa, o cliente ficar encantado e ele, a partir dali, indicar o seu serviço, a sua atividade, você, para outros parentes, amigos. Então, isso é um grande diferencial dos corretores de sucesso. Entendeu? E para se valorizar, você tem que ter orgulho da sua profissão, né? Sim, Encarar ela claro. como uma profissão e não como um... não, e não como um bico, porque tem gente que entra para o mercado para ser o seguinte: eu vou fazer isso como complemento de renda. Não vai dar certo. Você pode até ganhar dinheiro com isso, você pode até fazer uma venda ou outra, mas isso não é uma profissão, isso é um bico, né? Aí você pode fazer o que você quiser como bico, você pode fazer. Agora, a profissão da corretagem, do corretor de imóveis, é uma profissão honesta, é uma profissão que gera muitas oportunidades, e você tem que encarar isso como uma profissão, não como um passatempo, ou como um bico, ou um complemento de renda, entendeu? Então, isso faz a grande diferença para o profissional. Me conta uma coisa. Hoje é Dia das Mulheres. Quero desejar feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. Parabéns a você e a todas, né, em seu nome aí pelo Dia das Mulheres. Aliás, para mim, o Dia das Mulheres é todo dia. Não precisaria ter um dia único, porque as mulheres são mais dedicadas no que fazem. As mulheres são mais... tem um comprometimento maior em tudo que fazem, né? Então, todo dia tinha que ser Dia das Mulheres. Obrigada. E hoje as mulheres no mercado, né? As mulheres no mundo da corretagem, está subindo a quantidade de mulheres no mercado. Com certeza, né? A mulher às vezes é mais delicada na hora da venda. Qual é a sua opinião aí sobre mulheres, corretor de imóveis? A nossa experiência da nossa marca com as mulheres, ela é fantástica. A nossa marca, até historicamente, no passado, muitas mulheres entraram para a Remax lá atrás. Alguns nomes importantes da Remax ao longo da história delas foram mulheres que se dedicaram a fazer a marca uma marca de referência. E a mulher tem um cuidado e uma atenção, tanto com o cliente como com os parceiros. A gente tem um levantamento que, no mundo, aproximadamente 52% dos corretores da Remax são mulheres. Mas elas produzem mais do que esse percentual. Tá? Aqui no Brasil, a gente também tem esse mesmo indicador, apesar de que em número de associadas de corretores ser igual, então a gente tem mais ou menos a mesma quantidade dentro da Remax, não é uma realidade no mercado. O mercado tem muito mais homem do que mulher, mas dentro da Remax tem mais ou menos a mesma quantidade, 50% e 50%, mas elas têm mais resultado, as mulheres têm mais resultado que os homens. Então, é fruto dessa dedicação, do compromisso de ouvir o cliente, de entender a necessidade do cliente e colocar a necessidade do cliente à frente da própria necessidade. E aí você está construindo um negócio, uma carreira de sucesso. E isso gera o quê? Dentro da Remax? A retenção. As mulheres ficam mais tempo dentro da Remax. É natural de qualquer empresa haver uma rotatividade, mas hoje as mulheres permanecem mais tempo dentro da rede do que comparativamente que os homens. E aí isso gera, como é uma rede focada em aprendizado contínuo, quanto mais tempo o profissional passa dentro da Remax, mais ele ganha. A gente tem indicadores de crescente de um profissional que entra na Remax, 5 anos depois, ele está com 258% de faturamento acima do que ele tinha quando ele entrou.
Então, assim, e isso é mais acentuado com as mulheres. Bacana. Sim, comentando, eu sei que a gente, né, participa junto do conselho da DF Imóveis, portal DF Imóveis, um portal, inclusive, sério, bem bacana, né, de fazer anúncios. E da onde eu sei o trabalho que você vem fazendo no fomento à educação, à valorização do profissional, né, de corretagem. E quando que você sentiu essa vocação, assim, por educar o mercado, por querer fazer a diferença? Quando que veio essa, quero fazer diferença? Nessa minha história de quando eu era da construtora, que aí 2014 foi um ano bastante difícil, você sabe disso, assim, para as construtoras. Em 2015, a economia estava muito difícil e as empresas estavam com dificuldade e seguravam lançamentos e tal, e as vendas elas estavam acontecendo num ritmo mais lento. Nesse momento foi o momento que eu fiz um acordo na empresa que eu estava, e aí eu falei o seguinte, eu era sócio da imobiliária que a gente tinha montado lá dentro, eu falei, eu vou tirar, eu saio com a imobiliária e a gente segue cada um seu caminho. Até porque não era o negócio principal deles, era a construção, não era a venda de imóveis. E quando eu fui conversar na Remax para eu me tornar um franqueado, porque o que eu via no mercado? A gente em Brasília vive num universo muito relativamente pequeno. A gente tem aqui, a gente vive numa cidade interior, é a capital do país, mas os hábitos, os costumes são de cidade do interior. Então, o que eu queria? Eu queria conhecer mais fora do nosso quadradinho, fora o que tinha de mais oportunidade, como que as coisas estavam acontecendo. A gente sabe que mercado imobiliário, por exemplo, nos Estados Unidos é um mercado muito mais maduro, o corretor é muito mais respeitado. E aí eu fui atrás disso. Quando eu cheguei lá para conversar com eles para me tornar um franqueado, a marca estava se reestruturando e precisava de alguém para desenvolver a marca e ser um master franqueado aqui em Brasília. E o que isso encheu o meu olho? Foi dar a oportunidade de trazer esse conhecimento e difundir esse conhecimento aqui dentro do mercado imobiliário de Brasília, que era o que eu sentia necessidade de evoluir, de aprimorar mesmo, começando por mim. E aí depois eu vi que eu poderia transformar todo o mercado, levando isso para outras pessoas, ensinando outras pessoas a como fazer uma entrega diferenciada, a como se estruturar do ponto de vista de negócio. Eu sempre quis ter empresa, sempre tive uma vontade de empreender. E eu via também o seguinte, o brasileiro é um empreendedor nato, mas muitas vezes ele empreende no susto, assim. Ele tem o dom de fazer aquilo, ele é um artista, ele sabe fazer aquilo muito bem, mas ele não consegue, ele tem a dificuldade de transformar aquilo que ele faz como arte bem num negócio que ele possa escalar, que ele possa alavancar, tá? E isso eu consegui encontrar na Remax. Então, isso casou essas duas coisas. Ajudar as pessoas, desenvolver as pessoas. Depois eu vim descobrir o seguinte, eu fiz um teste de talentos e um dos meus principais talentos é desenvolvimento, que é relacionado a ver as pessoas se desenvolverem. A minha satisfação maior, ela está muito mais ligada até a ver o crescimento e desenvolvimento das pessoas do que necessariamente ao faturamento. É claro que o faturamento é sempre uma métrica para ver a evolução, o desenvolvimento, né? Mas tudo isso foi o que me trouxe e que hoje eu sou um cara assim, que me sinto realizado, mas ainda que eu possa alcançar ainda mais pessoas, falar com mais pessoas, ajudar mais empresários a estruturarem melhor as suas empresas e elas começarem a gerar valor para eles e que um dia, inclusive, o empresário possa... o que eu vou te falar aqui é o seguinte, o empresário tem que montar uma empresa para ser vendida. Ela precisa ser gerado valor nela. Se um dia ele vai vender ela, é uma decisão dele. Mas ele
precisa construir um negócio que um dia possa ser, que tenha valor, que alguém possa querer comprar, entendeu? Então, assim, é isso que eu tenho feito, essa é a minha atividade hoje. É a gente desapegar um pouco, né? O brasileiro, a gente é muito apegado a empresas. Às vezes eu vejo, gente, foi lá, eu construí aquilo, eu vou vender. E o imóvel é a mesma coisa, né? Às vezes eu chego lá, nossa, mas minhas filhas cresceram aqui. Aí tem aquele valor sentimental. Aí chega o Sim, corretor e fala, olha, na verdade você vai vender por 600 e não por 1 milhão que você achou que ia vender. sim. Então, né, realmente esse apego ainda pelas coisas, né? Eu acho que isso atrapalha. E o papel do corretor, como muita gente fala, que é um pouco de ser psicólogo, ele precisa fazer isso com muito cuidado, porque o imóvel é um patrimônio de alto valor da pessoa, independente se ele tem um ou se ele tem 100 imóveis. É um patrimônio de relevância. Então, o corretor não pode simplesmente depreciar aquele patrimônio do proprietário. Ele tem que mostrar uma realidade. Ele tem que mostrar o seguinte: hoje o mercado não sou eu, é o mercado que hoje não está pagando isso. Se o senhor achar que não pode vender por esse valor, talvez seja melhor nem colocar à venda. Talvez seja melhor. O senhor pode segurar? Posso. Então, vamos fazer o seguinte: vamos esperar para ver como é que o mercado evolui. Pode ser que esse mercado suba, pode ser que esse mercado desça. A gente não consegue dominar o mercado, oferta e demanda. Mas o profissional tem que ser aquela pessoa isenta, que traz a informação para que o proprietário tome a decisão. Sim. E assim, até eu agora estou passando por esse momento, né? Vendo, não vendo, o que eu faço? Hoje o profissional, né, o corretor de imóveis, ele tem até que ser um pouco mais completo, ele tem que entender um pouco de aplicação, que hoje o imóvel, querendo ou não, a rentabilidade do imóvel está perdendo um pouco para aplicação financeira, mas momentaneamente, né? A longo prazo, não necessariamente. Então, esse profissional, ele tem que ser mais completo, ele tem que estar E focado em se capacitar, né? sim, com certeza. O que mais você acha que vale a pena, às vezes, o corretor de imóveis ser curioso, fazer curso, para ele exercer a profissão de corretor de imóveis? Olha só, eu acabei de voltar dos Estados Unidos, passei uma semana lá na Convenção Internacional da Remax. Foi uma convenção que reuniu 9.300 profissionais do mundo do mercado imobiliário, a maioria corretores, tá? Alguns franqueados, mas a maioria corretores. E de todas as palestras que eu ouvi lá, várias delas falaram o seguinte: procure alguém que possa ser um seu mentor, alguém que você se inspire ou que você sente que é uma pessoa de referência, que tem uma bagagem, ou que tem alguma forma para poder ajudar você a se desenvolver. Então, isso ficou bem marcado para mim, porque a gente na Remax até meio. A atividade do franqueado da Remax é conseguir mentorar outras pessoas, é ajudar as pessoas a se desenvolverem. E isso fica muito claro, mesmo que não seja dentro da Remax, você não é corretor da Remax, mas busque alguém que é referência para você, alguém que você tem como inspiração, faz o contato com essa pessoa, veja se essa pessoa pode te ajudar. Não é demérito nenhum pedir ajuda às pessoas, eu acho que muito pelo contrário. Hoje está cada vez mais forte a importância de você mostrar as suas vulnerabilidades, os seus pontos fracos, para que você possa se desenvolver naquilo que você pode se desenvolver. E um mentor, alguém que possa ajudar você, estar próximo a você, ajuda muito. Você vê os atletas de alto desempenho, de alto rendimento, todos eles têm um técnico, um preparador físico, tem um nutricionista, tem especialistas que o ajudam a ele ter aquele resultado de alto rendimento. Então, a minha recomendação é: não se apegue necessariamente à atividade operacional da divulgação e da venda do imóvel. Tem muita coisa que você pode se desenvolver como pessoa para ser esse profissional mais completo que você falou aí, entendeu?
Pedir ajuda é um ato de coragem, né? Muito pelo Sim, contrário. É um ato sim, de tanta humildade, né? De você fala, poxa, eu não consigo. Você pode me ajudar? Você tem muito mais experiência do que eu. Você pode me ensinar um pouco do que você sabe, né? exato. Isso é muito, Exatamente. muito mais comum. E às vezes eu observo, assim, eu tive um processo de transição de carreira também, que né, a gente tomar a decisão de, né, ter uma transição de carreira já é uma coisa complicada. Se a gente já entrar com uma arrogância, dificilmente vai dar certo, né? Se a gente entra com humildade, entendendo que outras pessoas conhecem mais, nossa, é muito mais fácil, o mercado te acolhe, né? Sim, quem acha que sabe tudo, eu costumo dizer que já morreu, pode fechar a tampa do caixão, porque vai ser atropelado nesse nosso mundo de velocidade de informação. Ele vai ficar obsoleto rapidamente. Então, assim, você tem que ter uma mentalidade de aprendiz e ter a humildade de buscar conhecimento aonde for, né? Através de palestras, através de cursos. Hoje a gente tem acesso, nem que seja através de vídeos no YouTube, procura informação no YouTube, como fazer isso. Hoje também com o chat lá, GPT, também você consegue buscar informação, analisa, qualifica aquilo ali, mas você a informação hoje é democrática, está aí para todo mundo. Mas você tem que ir lá atrás e buscar. E às vezes a gente fica pensando, um mentor, a gente, nossa, aí pensa numa pessoa assim, tipo, eu não vou ter acesso. Mentor é alguma coisa, alguém que você esteja próximo, né? Pra você pedir ajuda, ter essa referência, né? Exatamente. Não precisa ser uma pessoa inacessível. Pelo contrário, tem que ser alguma pessoa que possa e que esteja disposta a ajudar. Tem muita gente assim. Tem muita gente que, como eu digo assim, a minha satisfação hoje é poder conversar com as pessoas e, após a conversa, eu ter agregado alguma coisa para a pessoa e ela se desenvolver e ela começar a ter resultados melhores. Isso, para mim, já é uma satisfação imensa. E a gente pensar coletivo, né? Que a partir do momento que o próprio corretor não se valoriza, acaba passando honorários muito abaixo do mercado, ele Sim, está puxando o mercado inteiro para baixo. Então, ele não sim, está prejudicando só ele, mas ele sim. está prejudicando o mercado como um todo, né? Todo o mercado, toda a categoria, toda. Com certeza, com certeza. Entendeu? E, Léo, vamos agora falar de mercado. Como é que está o mercado de Brasília? Qual a sua visão? Quais bairros estão sendo mais procurados para aquisição? Lançamento ou imóvel de terceiro? Conta um pouco mais para a gente. Vamos lá. Depende do que você quer, né? Porque, primeiro, o mercado sempre tem, tá? Tem, quando você pergunta de lançamento, tem sempre aquela pessoa que quer comprar um imóvel novo, aquele imóvel na planta para poder ele se mudar daqui a algum tempo, fazer uma poupança ao longo da construção. Você tem pessoas que preferem, na verdade, o que dita o mercado é localidade. Então, assim, e a localidade é uma coisa muito pessoal. A minha vida, eventualmente, ela gira na Asa Sul. Para mim, a necessidade, eventualmente, ou a oportunidade vai estar na Asa Sul. Mas talvez para uma outra pessoa, a vida agitada da Asa Norte já é algo que já enquadra melhor com aquilo ali. Então, a gente tem características, tem os bairros que têm as suas características que encaixa com a necessidade das pessoas. Então, você dizer que essa é a melhor região para comprar ou para vender, ou para comprar, por exemplo, depende, assim, às vezes a pessoa mora numa região mais periférica, o Noroeste pode ser a melhor oportunidade, mas ela não tem condição de ir para lá. Então ela vai buscar alguma coisa naquela localidade que atende à necessidade dela, o que a vida dela está ali, onde os familiares, os amigos moram. Então tudo isso ajuda a fazer com que o mercado imobiliário, do ponto de vista de quem quer comprar ou vender, é um mercado bastante dinâmico. Isso Tá? a decisão de comprar é também um autoconhecimento, né? O que eu Sim, gosto, né? total.
Tem gente, tô me aposentando, quero silêncio. Bom, então é interessante você vá para a parte mais, né, periférica. Quando a gente fala periférica, não Não necessariamente. Que a gente tem. necessariamente Porque o isso, Brasil mas de uma é tranquilidade maior, às vezes até exato. numa fazenda, numa chácara, uma coisa assim, entendeu? Ouvir os pássaros. Nossa, Isso. eu, É às vezes muito do momento da pessoa, né? Muito da necessidade, o que, que ela está precisando naquele momento. E isso é que é legal. Eu digo, o mercado imobiliário não tem crise. O mercado imobiliário não tem crise. não tem, até porque assim, a pessoa ou tá casando, ou tá divorciando, ou tá indo morar sozinho, né? Então, em algum momento, essa pessoa tá saindo de casa, né, tá se mudando. Se a gente fizer uma pesquisa com os espectadores aqui, e eles colocarem, por exemplo, quantos anos tem e quantas vezes eles já se mudaram na vida, a gente vai observar que a cada 10 a 12 anos a pessoa trocou de residência. Ela se mudou, foi para algum lugar, ou ela alugou, ou ela vendeu um imóvel. Mas isso movimentou o mercado, entendeu? Então, é isso. Não tem. Por isso que quando me perguntam o que, que você acha do mercado, a resposta é o que, que você quer. O que, que você pretende? Você quer comprar ou quer vender um imóvel? Né? Onde é que, qual é a sua necessidade? E uma pergunta, Léo, você alguma vez já falou para a pessoa não venda? Já. Já, porque assim, se a pessoa precisa, pensa em vender um imóvel, tá? Mas ela precisa levantar um determinado valor e o mercado não está pagando aquele valor para aquele imóvel, eu acho que é mais honesto você falar assim, não venda não, segura. Você pode segurar? Outra pergunta é, você pode não vender? Se você não vender esse imóvel nos próximos 6 meses, o que, que acontece na sua vida? E aí, dependendo da resposta da pessoa, você vai poder direcionar, não, eu posso esperar 6 meses, tá ok, não tenho pressa. Então vamos fazer o seguinte, não vamos colocar o imóvel agora no preço, porque nesse preço o mercado não está absorvendo. Vamos esperar 6 meses, ver o que, que isso acontece. Então, muita gente fala assim, o mercado imobiliário, imóvel é algo que não tem liquidez. Tem liquidez, sim. Basta colocar no preço que o mercado paga. A liquidez, ela é igual a ação na bolsa. Ação na bolsa, você vende um imóvel, você vende a sua ação pelo preço que pagam. E a bolsa é algo regulado. Então, você tem lá um controle de oferta e procura e regula o preço da ação. O mercado imobiliário, ele por não ser tão... As informações não fluírem tão, né, com consistência, com precisão, gera essas questões de você ter um imóvel à venda por mais de ano, por 2 anos. E aí vai naquilo que você falou, assim, às vezes o cara passou 2 anos com o imóvel à venda, se ele tivesse vendido num valor mais baixo num determinado momento e aplicado aquele valor, ele teria recuperado. 2 anos depois, ele vem. O que ele apurou ao longo disso é maior do que o que ele vai apurar na venda depois. Isso pode acontecer também, entendeu? Então, assim, é muito da necessidade da pessoa, é ouvir as pessoas. Então, assim, uma coisa que você está me trazendo na sua fala, que você fala da ética, né? Da ética, da Sim, transparência, de falar, olha, talvez nesse momento não seja tão vantajoso. Então, agir de forma ética, de forma transparente, para qualquer profissão, né? Não é qualquer só coisa profissão. de uma profissão. Tem um retorno a longo prazo. Sim. Às vezes não de imediato, mas vai ter um retorno a longo prazo, né? O que, que acontece? A gente tem dentro do nosso trabalho, a gente para mostrar para o proprietário qual é a realidade do mercado, a gente faz uma análise comparativa de mercado e a gente faz uma apresentação para o proprietário do que é o imóvel dele em comparação com todos os concorrentes que estão naquele momento no mercado. Tá? E algumas vezes a gente se depara com um cliente ainda resistente, achando que o imóvel dele precisa ser vendido mais caro ou achando que o imóvel dele vale. E para ele vale, e muitas vezes até o imóvel vale mesmo, mas o mercado que não está pagando naquele momento. E aí a gente entrega muitas vezes, nesse momento, a gente entrega esse estudo, essa análise comparativa de mercado,
E às vezes a pessoa não toma uma decisão naquele momento. Mas alguns meses depois, ela nos procura os corretores da Remax com aquele estudo na mão, falando assim, olha, eu vi que de fato não deu daquele jeito. Podemos começar a trabalhar? E a pessoa tem aquele documento ali na mão e aí vê que de fato houve um trabalho profissional por trás daquilo antes de fazer, antes de iniciar o trabalho, né? Esse é o papel do corretor. Não é simplesmente fazer uma venda. É isso que eu falo muito, né? É bem mais complexo do que É muito parece, mais né? complexo. Bem mais complexo. Você tem que entender do mercado, você tem que saber explicar o produto, você tem que saber analisar. Não sou eu que vou fazer um anúncio, mas no mínimo ler depois aquele anúncio e ver se está numa linguagem. Teve um anúncio que eu vi, até de um colega nosso. Gente, o anúncio eu li, eu falei, gente, eu quero morar nessa casa. Porque o anúncio estava tão bem construído que eu falei, pô, eu quero mudar amanhã para essa casa. E ele fez realmente assim, o anúncio ficou muito sedutor, né? No lado positivo. Eu quase me vi morando naquela casa. Então foi um prazer ver um bom anúncio, é muito bom, né? A gente que fomenta mercado, ver bom trabalho é muito gostoso, né? Sim, com certeza. Você cria um storytelling, você cria, inclusive, uma afinidade, muitas vezes, daquela pessoa que está comprando em relação à história daquele que está vendendo. A gente teve um caso na rede, uma vez, de uma pessoa que estava vendendo por conta de tragédias na família. Ela tinha perdido mãe, tinha perdido um irmão. E a corretora teve todo o cuidado de contar uma história no imóvel que trazia toda a parte de felicidade daquilo ali. E a vendedora ficou muito feliz, porque ela se sentiu acolhida naquele processo. Ela estava vendendo por um motivo triste, mas no final das contas ela se sentiu bem, porque foi cuidada ao longo de todo o processo. Isso faz a diferença. Isso faz a diferença. E falar que todos nós somos seres humanos, então a gente tratar com humanidade, tanto o profissional quanto o cliente, isso é fundamental, né? Não somos Sim, máquinas. E sim, principalmente a moradia. A moradia é uma coisa muito íntima. sim. E, Léo, agora eu vou para um outro caminho, aí avaliação. Avaliação de imóvel, qualquer corretor. Eu tirei o Cresce hoje, eu já posso fazer avaliação do imóvel ou eu tenho que ter algum curso específico? Olha, o Cresce e o COFES, ele tem o Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis. Para você ter essa certificação, você precisa fazer um curso para você ter a habilidade de fazer uma avaliação técnica com parâmetros técnicos, tá? Então, assim, para você fazer uma avaliação de imóvel como avaliador, você precisa ter o CNAE. O que você pode fazer, mas aí não é uma avaliação, e a sua experiência e você ser criterioso na hora de selecionar as amostras ou, né, o que tem no mercado similar ao seu imóvel, é o que a gente chama de análise comparativa de mercado. Ou seja, não é uma avaliação imobiliária, até porque a avaliação imobiliária ela tem uma questão técnica muito importante, muito embasada, mas a análise mercadológica, aquilo que o imóvel vai se colocado no mercado, outros imóveis similares a ele serão considerados pelos compradores. Então, isso não é necessariamente uma avaliação de imóvel, mas certamente um avaliador é algo que, né, alguém que tem um KNAI é alguém que estudou mais, que tem mais informação, que tem mais embasamento, que com certeza vai dar uma acuidade melhor para essa precificação, né, do imóvel. Então, existe essa questão técnica e a questão mercadológica. Tá? Então, busca sempre alguém que é capacitado, onde você sinta segurança na pessoa, onde você sinta que ele tem conhecimento do que ele está te mostrando e te apresentando. E não simplesmente aquela
como é que se diz, uma percepção de mercado ou o achismo, né? Acho que a gente não pode ficar no achismo, porque o imóvel é um patrimônio de alto valor, né? Até porque, assim, um ano eu não acredito que a pessoa em um ano consiga já uma performance. Ele teria que estudar muito para um ano ter um feeling. Porque feeling aí são 3, 4. Eu brinco que feeling é meu pai. A gente vai, às vezes, olhar um prédio, ele fez o estudo de viabilidade na cabeça dele. Quando eu coloquei no viável, bateu. Eu falei, como? Mas é uma pessoa que tem quantos anos de Quantos mercado, né? anos? Tem 30 anos de mercado, tem 30 anos de experiência. Essa pessoa, o feeling dela pode ser respeitado. Agora, a pessoa que é nova, ela não pode ser no feeling. Ela tem que ter embasamento, ela tem que mostrar, tem que ter provas do que ela está falando, que né, aquilo ali, você sinta isso. Então sem dúvida, busque alguém que está sempre em capacitação, que está sempre buscando como entregar um serviço melhor para você. Né? E aí, E o baseado corretor, também. a minha dica é esteja sempre em capacitação. Busque sempre, todo mês, bota um curso para fazer todo mês, para você se aprimorar, seja no marketing digital, seja na questão de precificação. Hoje as informações, os portais trazem as informações. Você falou do DF Imóveis, ele tem ali dentro informações de comportamento, de oferta, demanda de mercado, evolução de preço. A gente na rede, a gente tem compartilhamento de informação internamente. Então, todos os imóveis que são vendidos dentro da rede, todos os corretores da rede têm acesso para poder ver esse comportamento de evolução de preço. Então, busque alguém que tenha essa segurança, que possa te passar essa segurança. Ou uma marca, né, que tenha já todo Com esse certeza. suporte, né? Com E a certeza. gente tá indo agora já para a parte final. Eu vou tocar num assunto importante, que é a tecnologia, né? O corretor de imóveis, em algum momento, né, se deparou, posso vir a perder meu mercado para tecnologia? Eu já vou até falar minha palavra, minha opinião, porque a gente já, eu acho impossível, porque o atendimento humano é atendimento humano e a gente tem dúvida, né? Eu acho que se deixa automatizar demais, na minha opinião, deixa o cliente confuso. É, e aí, ok. O que eu posso fazer para evoluir? É TikTok? É Instagram ou não? É ferramentas? Como que esse corretor que está procurando essa evolução mais tecnológica, como que ele pode, o que ele deve buscar no mercado? O que eu acho que ele tem que buscar, na verdade, são ferramentas para ele agregar valor para o cliente, não para ele. Então, por exemplo, você fala em TikTok, claro que é um veículo de comunicação para divulgação do trabalho dele, tá? Mas isso ele está se promovendo. O que isso vai agregar para o cliente, para o comprador ou vendedor? Ele vai se tornar uma pessoa mais conhecida. Será que todo mundo que é conhecido é bom? Será que todo influenciador. Vamos lá. Porque eu participei de um programa como o Big Brother, eu me tornei conhecido. Será que eu sou bom profissionalmente? Então, assim, essa análise, o corretor que não utiliza ferramenta tecnológica, ele vai ser substituído pela máquina. Eu não acredito na substituição, mas aquele que não se atualiza, aquele que não busca ferramentas de precificação, de informação, que não busca ferramentas para poder fazer algo mais bem apresentado, esse corretor vai estar fora do mercado. Ele precisa, todo profissional precisa se destacar, porque cada vez a concorrência é maior, mais pessoas. Então, assim, do TikTok, use o TikTok para você se divulgar, mas também busque ferramentas que tragam informação para você, ou metodologias que tragam informação para você mostrar para o cliente o valor daquele serviço, para mostrar, para validar aquilo o sentimento que você tem e tirar aquilo do achismo. Então, cada vez mais o profissional tem que ser um profissional mais completo, que usa tecnologia, mas que entende de gente. A relação humana nunca vai ser substituída, nunca. A gente está vendo a evolução da tecnologia, da inteligência artificial, mas a inteligência artificial ela aprende com a gente. A gente é que tem a capacidade de criatividade. O ser humano o que nos diferencia é a capacidade de criatividade.
Então, utilizar as ferramentas com a capacidade de criatividade é o que vai diferenciar você como profissional. Ah, sem dúvida. É, eu acho que e eu já vi muito profissional aqui falando, sou empreendedor, empresário e nunca vi uma empresa, né? Às vezes nas redes sociais. Então, realmente faz todo sentido. Léo, estamos agora na nossa parte final. Eu queria que você desse uma mensagem final para os corretores de imóveis ou aquela pessoa que está pensando, né, em virar corretor de imóveis, em virar não, em se profissionalizar e optar por essa profissão muito digna e bonita, que é a profissão do corretor de imóveis. Qual mensagem você passaria para essa pessoa? Primeiro é isso, é entender que isso é uma profissão e que isso é uma grande oportunidade. Para quem trabalha como corretor, eu posso afirmar para você, não tem crise nesse mercado, nessa atividade, nessa profissão. Aqueles corretores que costumam reclamar é porque eles precisam se desenvolver. Não, a necessidade da venda e da compra do imóvel é algo constante e crescente, já que a população só cresce. Então, primeiro, entenda que a profissão tem que ser algo levado a sério, com profissionalismo, com capacitação continuada. Busque marcas de referência para associar a sua principal marca. Porque um prestador de serviço, ele tem a imagem dele e o nome dele como a principal marca dele. A reputação dele depende do que ele construiu, né, para trás e do que ele vai construir para frente de reputação. Associe o seu nome a uma marca reconhecida dentro desse mercado. E quando você faz essa associação, você se desenvolve melhor, você consegue entregar serviço melhor e você passa serviço de fato como um profissional diferenciado. Tá? Minha sugestão, dentro dessas marcas, naturalmente, eu vou convidar você para tomar um café com qualquer um dos nossos corretores franqueados da Remax. A gente tem uma cultura muito forte de parceria, de honestidade, a gente tem uma cultura muito forte de colaboração, onde a gente, dentro da nossa rede, a gente se ajuda, busca completar os defeitos do outro. Então, isso daí é o que vai fazer de você um profissional de excelência dentro desse mercado, que é um mercado fantástico. Obrigada, Léo. Obrigada pelo seu tempo, por você compartilhar todo esse conhecimento conosco. E bom, que a gente caminhe, né, agora nessa corrente de ter muito orgulho, né, de ser um profissional corretor de imóveis. E é isso. Obrigada, obrigada. Estamos terminando nossa live. É isso. Tô sempre às ordens. Quem quiser me seguir, que não me segue aí, vai lá, segue a gente está sempre compartilhando conhecimento. Isso é o que me move. Então, tô à disposição de todos. E mais uma vez, Helena, obrigado pelo espaço, pelo convite, pelo trabalho que você vem fazendo em prol da cidade. O Pensando Brasília, de fato, vai muito além do que simplesmente negócio. Vai em a gente cuidar daquilo que é nosso, da nossa cidade, né? As pessoas que nasceram aqui, as pessoas que escolheram morar e viver e construir as suas famílias aqui. A gente precisa ter uma preocupação com o que é de todos. Aliás, até acho que o brasileiro precisa mudar uma mentalidade que ele acha que o que é público não é de ninguém. Na verdade, o que é público é de todos. Então, os espaços públicos, tudo isso precisa ser pensado. E esse movimento que você está liderando através do Pensando Brasília, eu acho que vem muito a contribuir para a nossa cidade. Então, mais uma vez, parabéns e parabéns pelo Dia da Mulher. Obrigada. E que a gente possa ser agente de mudança, porque a gente pode. A gente pode reivindicar, a gente pode fazer parte da nossa comunidade, reivindicar os nossos, né, tudo que a gente tá aí, né, calçada ruim, vamos reclamar com a prefeitura, vamos fazer, Perfeito. Mas vamos reivindicar. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Obrigada pela audiência.